Olá pessoal, Lucas Cruz aqui do Previdência na Prática. Como é que tá? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer um tema bem importante aqui, que vai ser a aposentadoria da pessoa com deficiência. O tema de hoje é realmente muito interessante. É um tema que, na realidade, ele é bem excluído da prática, bem ignorado, e por conta disso vem a importância dele. Porque os advogados precisam saber que existe essa aposentadoria aí específica para as pessoas com deficiência. Isso é muito importante e muitos advogados acabam desconsiderando e ignorando isso. Pessoal, o tema de hoje vai ser aposentadoria da pessoa com deficiência. Como eu falei no início, esse tipo de benefício de aposentadoria muitas vezes é ignorado na prática, na teoria, mas ele deve ser sim estudado pelos profissionais aí do direito, sobretudo daqueles que laboram no ramo previdenciário, porque ele pode realmente salvar uma pessoa que ainda não tem ali os requisitos para aposentadoria comum, mas de toda forma, por ela ser uma pessoa com deficiência, se ela conseguir aí atingir os requisitos, ela vai ter direito a essa aposentadoria. Eu só quero dizer que fiquem à vontade para fazer perguntas. Pois bem, então vamos começar falando da Previdência Social, não é isso? A Previdência Social, gente, ela foi instituída aí no nosso Estado, e quando eu falo Estado, eu falo nação, na nossa sociedade, com a finalidade de garantir um seguro a pessoas, a trabalhadores e a dependentes desses trabalhadores, sobretudo, que estão passando aí por uma situação de contingência social, de infortúnio social, como por exemplo a invalidade, a doença, a gestação. Nesses casos, o trabalhador, por exemplo, ele vai ter que se afastar de sua atividade, mas o próprio Estado vai lhe garantir durante aquele afastamento ali um benefício específico. Quando a gente fala em idade, nós nos referimos à aposentadoria. Então, a aposentadoria, tempo de contribuição, aposentadoria por idade, eles vão ser benefícios aí devidos aos trabalhadores sempre que essas pessoas atingirem aí esse infortúnio social, essa contingência social chamada de idade avançada. Afinal de contas, o normal é que quando a pessoa fique mais velha, ela já não consiga mais trabalhar da mesma forma que laborou no passado. Não é isso? Outra questão importante, antes da gente iniciar propriamente o tema, é falar que nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, estabeleceu o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, como um dos princípios basilares do nosso ordenamento jurídico. Por que isso é importante? Todo mundo já ouviu falar aqui naquele artigo 5º caput que fala: todos são iguais perante a lei. Esse aí é o princípio taxativo aí da isonomia. Mas esse conceito de que todo mundo é igual perante a lei não pode ser aplicado de uma forma material. Ou seja, as pessoas não podem ser necessariamente tratadas da mesma forma. Esse conceito ele evoluiu dessa concepção formal para uma concepção material, onde é necessário tratar os diferentes, os desiguais, na medida de sua desigualdade, para dessa forma conseguirmos aí o nivelamento da questão social. Eu acredito que todo mundo já viu aquele memezinho, aquela figura que tem três carinhas e esses três caras estão assistindo um jogo de futebol. Cada um tem um tamanho diferente. Tem um super alto, tem um mediano e tem um bem baixinho. Mas na frente deles tem um muro. E esse muro está impedindo que esses caras consigam ver esse jogo de futebol que eles querem tanto. Então vem o Estado e disponibiliza para cada um deles um caixote, para eles subirem em cima e conseguirem ver o jogo. O cara que era super alto sobe no caixote, mas continua vendo o jogo da mesma forma que ele já via. O mediano foi super beneficiado, porque ele não conseguia ver o jogo antes, mas agora ele consegue. Mas o baixinho, mesmo com o caixote que foi disponibilizado aí pelo Estado, não vê nada. Se fosse tratado dessa forma, todo mundo igualzinho, da mesma maneira, não seria justo. Afinal de contas, o altão não mudou nada para ele e o baixinho continua sem ver. É justamente por esse contexto aí que a gente vai falar da aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós sabemos que pessoas que têm limitações físicas, intelectuais, sensoriais, não conseguem competir de igual com igual para o restante da população no mercado de trabalho, por exemplo. Então veio aí a nossa Constituição, lá no artigo 201, dizendo que
é interessante, é obrigatório, é requisito essencial que se criasse uma legislação complementar para tratar da aposentadoria das pessoas com deficiência. É justamente isso aí que a gente vai falar. Foi criado, gente, em 2013, a Lei Complementar número 142. Essa lei complementar, ela estabeleceu aí as diretrizes, os requisitos para aposentadoria para as pessoas com deficiência. Tanto a aposentadoria por idade, quanto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então essas pessoas, elas vão ter direito aí à aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, desde que elas consigam comprovar a sua situação de deficiência. E essa deficiência, eu vi que um colega colocou ali em cima. Doutor, o senhor vai tratar acerca do conceito de deficiência? É claro. O próprio artigo 2º da lei, eu deixei inclusive aberto aqui para a gente analisar juntos, fala que a deficiência ela é de caráter físico, intelectual, sensorial, e tudo isso deve ser analisado dentro de um contexto social, dentro de um contexto do mercado de trabalho, dentro de um contexto biopsicológico. Então, sempre que essa pessoa com deficiência, ela tiver essa limitação física, intelectual, sensorial, ela pode vir aí a conseguir esse benefício de aposentadoria. Como eu já falei, vamos ter duas subdivisões aqui. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, vamos falar primeiramente acerca da aposentadoria por idade. Eu dei todo aquele arrodeio no final, falando dos caixotes, que é para a gente poder entender aqui. Qual é a diferença, então, da aposentadoria da pessoa com deficiência e da aposentadoria comum? É que na aposentadoria da pessoa com deficiência, gente, vai haver uma diminuição significativa do tempo. Então, enquanto que a aposentadoria comum é hoje, né, após a reforma da Previdência, 65 anos homem, 62 mulher, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência vai ser de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Há uma diminuição aí de 5 anos, basicamente, para ambos os sexos. Isso tudo se dá por conta da dificuldade das pessoas que possuem uma deficiência em competir em iguais condições com o restante da população. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é necessário ela complementar, ela satisfazer esses requisitos aí etários de 60 anos homem e 55 anos mulher, e além disso conseguir angariar uma carência de 15 anos de contribuição, de 180 contribuições. Basicamente, gente, são os mesmos requisitos aí em relação à carência da aposentadoria por idade urbana mesmo. A questão principal aqui é que na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, esses 15 anos de carência, essas 180 contribuições, 180 meses, né, de contribuições, eles têm que ser elaborados integralmente na condição de pessoa com deficiência. Então, além de implementar a idade de 60 anos homem, 55 mulher, essa pessoa tem que ter trabalhado pelo menos os últimos 15 anos, por exemplo, ou 15 anos de sua vida, não necessariamente precisam ser os últimos, na condição de pessoa com deficiência. Como eu já falei, o próprio artigo 2º da Lei Complementar 142 de 2013 estabelece que deficiência é uma limitação sensorial, física, intelectual, certo? Essa pessoa tem que ser analisada dentro de um contexto biopsicossocial. Inclusive, essa concepção ela vai, gente, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece justamente aí que tem que ser analisado esse conceito biopsicossocial. E quem vai fazer isso vai ser o INSS. Então, essa pessoa, o advogado dela, vai adentrar aí no INSS requerendo a aposentadoria por idade, por exemplo, da pessoa com deficiência. Essa pessoa vai ser submetida a uma perícia no INSS e, caso verificada ali pela autarquia que de fato existe uma deficiência, sim, desde que supridos os requisitos idade, 60 anos homem, 55 mulher, além dos 15 anos exercidos numa atividade na qual aquela pessoa já detinha a deficiência, aí sim ela vai ter direito ao benefício de aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência. Mas também nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição é mais complicada um pouquinho,
porque ela vai depender do grau de deficiência. Nós vamos ter um grau leve, um grau moderado e um grau mais grave de deficiência. A depender do grau, nós vamos ter um tempo de contribuição diferente para cada tipo de deficiente. Como saber o grau? Pois bem, gente, os graus estão dispostos justamente na Lei Complementar número 142. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o artigo 3º da Lei Complementar número 142, nós vemos, por exemplo, que uma deficiência mais grave vai dar ao homem o direito de se aposentar aos 25 anos de tempo de contribuição e à mulher aos 20 anos de tempo de contribuição. Então, desde que aquela deficiência seja reconhecida pelo INSS como uma deficiência grave, caso aquela pessoa, aquele homem, por exemplo, tenha trabalhado os últimos 25 anos todinho na condição de pessoa com deficiência grave, ele vai ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade. Uma coisa importante aqui, gente, é falar que a reforma da Previdência não mudou em nada a aposentadoria das pessoas com deficiência, porque essa é uma modalidade de aposentadoria que está prevista em lei específica, na Lei Complementar número 142. Então, não foi modificado pela reforma, de modo que continua perfeitamente possível a aplicação da aposentadoria por idade e a de tempo de contribuição. Na de tempo de contribuição, recapitulando, vamos ter aí um tempo diferente para cada grau de deficiência. Um grau leve, um grau moderado e um grau mais grave. Tudo isso está disposto no artigo 3º, tem uma tabelinha lá com todos os graus, certo? Da Lei Complementar número 142 de 2013. Mas se você pode se perguntar assim, doutor, mas caso aquela pessoa não tenha conseguido aí implementar, por exemplo, os 25 anos de tempo de contribuição, já que ele é um homem e tem uma deficiência grave, ele perderia aí o direito de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Não. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na aposentadoria especial a gente tem a possibilidade de conversão do período especial em comum, não é? Aqui da mesma forma. Então, gente, caso essa pessoa não tenha implementado aí o tempo de contribuição da deficiência grave, da deficiência moderada, da deficiência leve, ele pode converter o tempo que ele tem, vamos supor, ele não tem 25 anos, mas ele tem 15 anos. 15 anos trabalhado ali naquela atividade onde ele tem uma deficiência grave. Então, a gente vai lá na lei complementar novamente e olha aí qual vai ser o multiplicador para aquele homem ou para aquela mulher e para o tipo de deficiência que ele vai ter, se é uma deficiência grave, moderada ou leve. E aí para cada um, homem e mulher, nós vamos ter um multiplicador diferente, de modo que esse tempo ele vai ser convertido e pode fazer com que o tempo comum aumente. Então, esse tipo de aposentadoria, ele só traz benefícios. É interessante aqui falar, já que eu falei na questão da conversão da aposentadoria especial, que não pode cumular essa conversão de tempo especial trabalhado lá nas condições insalubres da aposentadoria especial com essa conversão da aposentadoria por pessoa com deficiência. Não dá para acumular essas duas conversões ao mesmo tempo. E outra coisa, é um caso concreto que eu venho falar aqui para vocês, porque de fato, para vocês de fato verem como isso pode ajudar aí na questão do dia a dia. Olha, chegou lá no escritório um cliente, e esse cliente ele tem uma deficiência física em uma das pernas, ele teve uma das pernas amputadas por conta de um acidente. E a gente estava resolvendo outro caso dele, certo? Mas aí eu vi aquela situação e automaticamente já me questionei. Ele já laborava há muitos anos em determinada empresa. E eu perguntei, fulano de tal, me diga uma coisa, o senhor tem essa deficiência aí há quantos anos? E ele disse, nossa, isso aqui aconteceu há mais de 15 anos, essa deficiência aqui, esse acidente, e desde então eu continuo trabalhando normalmente, com carteira assinada e tudo mais. Então, gente, a gente pediu aí a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Como a deficiência dele era grave, nós tínhamos que fechar aí nos 25 anos. E aí nós pedimos a conversão, eram quase 20 anos, salvo engano, desse cliente. E nós pedimos a conversão desse período aí, trabalhado como pessoa com deficiência em comum,
de modo que ele atingiu aí os 35 anos na época, né, antes da reforma da Previdência, e para conseguir se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Então veja bem, aquele cara ele não tinha os requisitos ainda naquela época para se aposentar por uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade comum. Mas pelo fato dele ter laborado aí como deficiente por muitos anos, nós conseguimos a conversão desse período e de fato ganhamos aí a aposentadoria dele. A conversão continua após a reforma? A conversão do tempo de deficiente para comum? O Alan Dias perguntou. Sim, Alan, isso continua. Como eu falei, essa lei ela não foi modificada por a questão da reforma da Previdência. Agora, a conversão de tempo especial em tempo comum, que é lá da aposentadoria especial, onde a pessoa trabalha em regime insalubre, por exemplo, não existe mais. Certa reforma cancelou aí, extinguiu essa possibilidade de reforma. Lembrando que para aquelas atividades exercidas, né, anteriores à reforma, anteriores a novembro de 2019, que foi a data da publicação, continua valendo sim, aí é direito adquirido, né? Só respondendo a pergunta do colega aqui. E, gente, falando em questão psicossocial, só para vocês verem como essa questão da deficiência, ela vai além daquela deficiência mais típica que a gente conhece, que é uma pessoa que infelizmente perdeu o braço, uma perna, ou tem um problema, é uma pessoa cega, enfim. Ele vai além disso. Eu nunca esqueço que quando eu fazia especialização em direito previdenciário, uma professora que já atuava há muitos anos na área me contou que um dia uma cliente chegou lá no escritório dela para resolver uma situação e era uma cabeleireira, certo? Ela trabalhava aí como cabeleireira e contribuía ao INSS como contribuinte individual. E ela possuía uma certa deficiência no rosto. Segundo a minha professora, ela questionou aquela senhora, aquela cliente, o que era que tinha acontecido, e ela disse que teve um AVC no passado e por conta disso ficou com a metade do rosto paralisada. E aí a professora, muito astuta, entrou com a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E vocês podem estar se perguntando, nossa, mas tudo bem, ela ficou com a metade da face paralisada, mas isso é deficiência? Então eu falei, gente, que o conceito de deficiência é um conceito biopsicossocial. Então ele vai além daquela questão mais ordinária, mais típica de uma deficiência como cegueira, como surdez, por exemplo. Essa mulher, ela trabalhava como cabeleireira. É óbvio que as pessoas que vão a um centro de estética, de cabeleireiro, de manicure, elas procuram justamente a beleza, elas procuram se embelezar. E essa mulher, ela detinha essa deficiência, vamos dizer assim, no rosto. Quando analisado toda essa questão em contexto com a profissão que ela exercia, que é uma profissão de beleza, o próprio INSS reconheceu sim a deficiência, porque aquela senhora ela não estava conseguindo competir em condições iguais com o restante da sociedade. Daí vocês veem como essa questão da deficiência ela é maleável, de modo que tem que ser analisado não só o caráter biológico, o caráter físico, mas também o caráter psicológico e, sobretudo, social daquela limitação. Visto isso, gente, nós falamos aqui acerca das peculiaridades. Temos dois tipos de aposentadoria aí para as pessoas com deficiência, tanto idade quanto tempo de contribuição. Temos uma diminuição aí considerável do tempo. Na idade diminui para 60 anos homem, 55 mulher. E na de tempo de contribuição, gente, vai depender do grau aí da limitação, do grau da deficiência. Um grau mais leve, moderado ou grave, de modo que para cada um deles nós vamos ter um tempo de contribuição diferenciado. Basta vocês olharem a tabelinha do artigo 2º da Lei Complementar número 142 de 2013. Apliquem isso no caso concreto. Sempre que um cliente chegar no escritório, você não deve se ater somente ao caso que ele está analisando, não. Você deve sempre se ater a todo um conjunto de possíveis casos que aquele cliente possa porventura ali englobar. Sempre faço isso. Quando uma pessoa chega, auxílio doença, se não der certo auxílio doença, eu já penso num BPC, por exemplo, já converso ali, porque sempre eventualmente a gente pode encontrar uma saída. E se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, podem mandar lá no inbox, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los, tá certo? Estou aqui porque precisarem. Previdência na Prática é a casa de vocês também.
Então, boa noite para todo mundo e bom recesso. Boas festas aí de final de ano. Até mais.